Alô, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje vamos ter mais um vídeo daqueles que não são sobre matérias de prova, são para ampliar o seu conhecimento a respeito da história. E hoje é um vídeo sobre história do Brasil, mais especificamente sobre a relação entre literatura e história no século XIX brasileiro. Ou seja, nós vamos falar como o país já independente, a literatura, né, a produção das belas letras, foi importante no estabelecimento da nação brasileira, do nacionalismo, daquilo que se concebia como país Brasil, né? Esse vídeo eu vou ter que deliminar alguns termos, né? Pensando que eu vou ter que primeiro dizer como que a gente pensa a relação história-literatura. Logo em seguida eu vou ter que falar com vocês sobre o que é o romantismo, que é o estilo literário preponderante ali do Império Brasileiro durante sua maior parte. Além disso, especificar quais as características do romantismo no Brasil e, por fim, falar de como os autores românticos brasileiros captam algumas das características desse estilo e como isto se relaciona com a história nacional. O vídeo é um pouco longo, mas espero que fique interessante aí para vocês, tá? Vamos começar então no primeiro ponto, definindo a relação história-literatura. História e literatura, ou literatura e sociedade, é bastante estudada por historiadores, críticos literários, todos aqueles que se interessam pelas sociedades humanas. Porém, temos que observar o seguinte: as obras de arte, né, a literatura é uma forma de arte, a arte da palavra escrita. As formas de arte não são espelhos da realidade, né? Existem estilos, existem formas de expressão artística que não servem como meros documentos para nós entendermos como foi o passado. Não dá para pegar um livro como Revolução dos Bichos, do George Orwell, escrito no começo do século, na primeira metade do século XX, e ler em Revolução dos Bichos uma janela para aquela época. Aquilo lá é carregado de certas características artísticas, de maneiras de fazer a arte, assim como de opiniões do próprio autor. Então, a obra de arte não vai servir para nós como uma janela para o passado. Muito mais, eu já usei essa metáfora algumas vezes, a ideia de um espelho deformador. Ou seja, a obra de arte se relaciona com a realidade, reflete a realidade, mas reflete de maneira deformada, de maneira torta, como aqueles espelhos de casas de circo e tudo mais. Ou seja, não dá para ver a realidade na obra de arte. Ela se relaciona, amplificando alguns aspectos da realidade, diminuindo outros. E claro, temos que lembrar que o artista é um indivíduo, ele tem uma opinião pessoal, ele tem uma subjetividade, ele tem um eu artístico que fala. O que isso quer dizer? Que o artista, individualmente, expressa os seus sentimentos. Só que o artista expressa os seus sentimentos numa época. Ou seja, toda obra de arte é um diálogo entre a subjetividade, entre as emoções e sentimentos do autor e aquilo que acontece no seu tempo. Não existe obra de arte que não se relacione com a sua época. É impossível. O artista vive num lugar, né? Não temos artistas que vivem fora do tempo e fora do espaço. Então toda forma de arte expressa a sua época de alguma forma. Claro que levando em conta as questões do próprio autor. Então, quando a gente começar a falar neste vídeo sobre literatura e história, tem que se ter isso sempre em conta, que é uma relação que não é de simples espelhamento, tá? É mais complicado que isso. Então, vamos passar para a segunda parte. Vamos passar sobre o que foi o romantismo do século XIX. Bom, para categorizar romantismo, primeiro tem um conceito anterior que é importante a gente definir, que é o de escola literária, né? O que seria uma escola literária? É um prédiozinho onde vão
Todos os escritores querem aprender a escrever livros, têm aulas, fazem provas e aí tiram nota e aí são avaliados como bons ou maus autores, por isso chama escola literária, escola de aprender a escrita literária? Não, não é isso. Uma escola literária, basicamente, é o nome que a gente dá para um período da história da literatura, da história da escrita. Então, quando numa determinada época e num determinado local autores compartilham características em comuns, nós dizemos que eles fazem parte da mesma escola literária. A escola literária serve para nós agruparmos os autores, os escritores e facilitar o nosso estudo das obras, né? Porque, claro, como dito antes, cada autor tem características próprias, cada um é um indivíduo em particular, isso é evidente. Porém, certos aspectos comuns à mesma época e ao mesmo lugar vão aparecer na obra de autores muito diferentes, ou de autores que não estão tão próximos assim, a princípio. Então, para explicar com uma outra ideia, com uma outra metáfora, pensem o seguinte: se nós observarmos os filmes de super-herói de hoje em dia, os filmes da Marvel, eles não são feitos pelo mesmo diretor, mas eles obedecem algumas regras, tem algumas características lá, né? O início normalmente vai ter uma cena de ação para prender a sua atenção, depois a história vai se desenvolver, o vilão vai se revelar, o grupo de heróis vai tomar uma surra, ou o herói individual vai tomar uma surra, depois esse herói vai repensar sua estratégia, reencontrar o vilão e vencê-lo. No meio disso vão ter algumas piadinhas. Então, não é o mesmo diretor que faz cada filme, porém tem características incomuns. Então a gente pode dizer que faz parte de um mesmo grupo, de um mesmo conjunto, parecido com as escolas literárias, ou seja, vão ter livros numa determinada época que vão ser escritos por autores diferentes, mas os temas e a maneira de fazer as obras vão ser semelhantes. Então isso que é o importante. Uma escola literária se define pela forma como se fala de um tema e pelos temas escolhidos. Então, forma e conteúdo, ou seja, daquilo que se fala, o conteúdo, e como se fala, a forma. Essas duas características que vão ser importantes para nós definirmos uma escola literária. Então, sabendo que escola literária é isto, vamos trabalhar um pouco com o que foi o romantismo, essa escola literária característica do século XIX. Bom, falando sobre o romantismo. O romantismo surge na Europa do final do século XVIII, né? Pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa. Então, o romantismo surge como uma arte que foi expressão daquele novo mundo que surgiu, ou seja, o antigo regime acabou, as antigas formas de economia acabaram e surge uma arte ligada a este novo mundo, uma nova sensibilidade. A arte romântica vai ter como temas duas categorias fundamentais. O primeiro tema é o eu individual, o sentimentalismo. Por isso que a gente fala que romantismo ou romântico tem a ver com a dor do amor, né? Aquela ideia bem brega, né? De que romântico é aquilo que sofre por amor, aquilo que ama demais. Na origem, né, tem até algum sentido. O romantismo, né, a arte romântica é uma arte do eu, do individualismo muito forte, de um ser humano que não se sente bem, que ele tem uma sensação de que não se adequa ao mundo, ele não se encaixa nesta nova realidade que surgiu. Por isso que alguns estudiosos do tema, como o Alfredo Bose, que é um especialista em estudos literários, diz que a arte romântica é, por um lado, a arte da pequena burguesia insatisfeita, ou seja, aqueles burgueses que ascenderam com a Revolução Industrial, que subiram socialmente com a Revolução Francesa, mas que não chegaram à liderança. Por quê? Porque a alta burguesia, os mais ricos entre os burgueses, os grandes industriais, monopolizaram tudo. Então a promessa de liberdade, igualdade, fraternidade não se cumpriu para a pequena burguesia. Eles se sentem insatisfeitos porque olham um mundo
paralisado, tudo está cristalizado, eles não têm acesso à riqueza, ao poderio e a tudo que a alta burguesia tem. E também diz o Alfredo Bose que é a insatisfação da nobreza. Por quê? O nobre perdeu, né? O mundo dos nobres, de privilégios, de grande luxo, de não pagar impostos e tudo mais, acabou com a Revolução Francesa e vai acabando em toda a Europa. Por causa disso, o romantismo também expressaria a insatisfação da antiga nobreza decadente. Então olha que interessante, esse sujeito insatisfeito, que não tem lugar no mundo, essa insatisfação se liga com a época de maneira muito direta. Ora pode ser a expressão da insatisfação da pequena burguesia, que sentiu a promessa falsa, uma promessa que não se cumpriu, reivindica que ela seja cumprida, e ora o sentimento dos nobres, aqueles que perderam seu antigo mundo, vão olhar para o passado achando que tudo no passado era bom e que hoje em dia as coisas estão muito ruins. Esse é um tema do romantismo. O outro tema importante é o tema da nação, o nacionalismo. Por quê? Nesse momento, nesse final do século XVIII, início do século XIX, o nacionalismo vai aparecer no cenário público. Os pensadores, os historiadores, os escritores vão começar a pensar diferenças entre as nações. O que torna diferente o alemão do francês, além da língua, além da geografia? Torna diferente o sujeito os costumes, as histórias, o passado vai ser importante. Então, os autores românticos vão ter como um segundo tema importante o passado nacional e a valorização de heróis nacionais. Então, cada país vai escolher, de certa forma, não cada país, mas os autores de cada país vão escolher aquilo que seria característico da nação. O folclore vai entrar na moda, né? Por isso que, por exemplo, os irmãos Grimm vão surgir na Alemanha do século XIX, reunindo histórias e mais histórias, dizendo que elas representam a infância alemã e aquilo que uniria o povo numa só cultura. Porque é interessante, são livros, apenas livros a gente pensaria, mas naquela época os livros eram vistos com uma função ainda maior. O livro, além de ensinar o sujeito, né, sobre o mundo, os livros tinham um caráter pedagógico de formar a pessoa que lê, o leitor se formava com a leitura. Os livros davam esta noção de unidade, né? Todos nós que lemos as histórias dos irmãos Grimm somos alemães. Lemos no alemão, não numa tradução, e estas são as histórias do nosso povo. Então, por um lado, um individualismo muito grande de um indivíduo que não se adequa ao mundo, de um indivíduo que se sente estranho ao mundo. Por outro lado, a nação como grande tema. Então, esses dois temas vão ser trabalhados pelos autores, pelos escritores românticos. Em termos de características, esses são os temas. Agora vamos falar um pouco da forma como eles foram trabalhados, né? Daquela relação conteúdo, forma, tema e maneira de tratar os temas. Uma primeira característica que salta aos olhos é que os autores românticos se libertaram dos temas clássicos. Como assim? A literatura até o século XVII estava muito ligado aos temas da antiguidade greco-romana. Isso vinha desde o Renascimento e alguns diriam antes, desde a Idade Média mesmo. Então, se um poeta fosse falar sobre o pôr do sol, ele ia, por exemplo, usar metáforas que poderiam ter sido usadas por um poeta grego, falando que a carruagem de Hélios se põe ao horizonte e enquanto isso Selune surge nos céus escuros em que Nix brinca. Quer dizer, misturando um monte de referências a deuses gregos, deuses romanos e tudo mais. Os autores românticos abandonam isso, por justamente aqueles dois temas exigirem isso. Porque pensem, se o tema é o individual, é o eu angustiado que não me encaixo no mundo, o autor, o poeta, não vai poder ficar usando metáforas e imagens que vêm da antiguidade, elas não dizem respeito a ele e ao mundo da onde ele veio.
e também pelo nacionalismo, né? Vai servir esse tipo de imagem clássica para a Grécia, para o romantismo grego, para o romantismo italiano, para o romantismo alemão, para o romantismo inglês e para o romantismo no Brasil, fica um tanto deslocado, soa como uma cultura afetada e distante da nação, né? Outro ponto também como característica do romantismo, ou seja, que tem a ver com a forma que os conteúdos foram trabalhados, é a libertação da maneira de se fazer poesia. O que isso quer dizer? Existiam fórmulas muito claras de como um poema deveria ser feito, quantos versos deveriam se ter, quantas sílabas poéticas um poema deveria ter para rimar e ficar perfeitinho. Os poetas românticos deixam isso um pouco de lado, eles ainda respeitam as regras da poesia, porém eles flexibilizam essas regras por justamente aquilo que já falou, para expressar a sua individualidade. A poesia não vai poder seguir uma fórmula tão fixa, porque a poesia do eu, que é particular, não pode ser igual a de todo mundo. Uma última característica, um último ponto que nos interessa sobre o romantismo no geral, né, é a questão da forma romance. Romance, a prosa, a escrita em prosa longa, surgiu antes do romantismo. Já no século XVII existiu o romance. Só que o romance vai se popularizar durante o romantismo. Por quê? Porque ele é uma forma menos regrada. A poesia tinha muita regra, né? As regras da poesia eram muito claras. O romance, como era uma forma nova, tinha pouco mais de um século, permitia mais experiências, mais invenção. E isso caiu no gosto dos escritores românticos, que produziram muito romance, né? Então, o romance romântico, que lidava com o tema do eu angustiado e da nação, acabavam aparecendo em várias literaturas. Então, tudo bem, a gente já definiu o que é uma escola literária e a gente explicou as principais características em termos de temas, em termos de forma de lidar dos temas de uma escola literária, o romantismo. Agora vamos falar mais especificamente do romantismo brasileiro, do romantismo no Brasil.